Oi pessoal, meu nome é Juliane. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as grandezas proporcionais, que é um dos assuntos que mais está presente nas questões da disciplina de matemática na prova do Enem. Então, eu quero dar início falando das grandezas, né? Que a gente sabe que é tudo aquilo que pode ser contado ou medido, certo? E aí, como exemplos, eu tenho o tempo, a velocidade, o comprimento ou um preço. E então, eu quero falar um pouco também sobre razão e proporção. A razão, ela é a comparação entre duas grandezas. E aí, como exemplo, eu quero descobrir qual que é a razão entre 40 e 20. Para descobrir essa razão, a gente acaba colocando o 40 e o 20 numa divisão, né? Porque geralmente em matemática, o termo razão e divisão, eles sempre estão interligados, né? Então, a gente tem 40 sobre 20, e isso vai ser igual a 2, né? Que é a razão entre esses dois números. Isso acontece por quê? Porque 2 vezes 20 é igual a 40, certo? E então, proporção. A gente sabe que a proporção é a igualdade entre duas razões. E aí, como exemplo, eu quero verificar se os números 15, 30, 45 e 90, se eles são proporcionais, certo? Então, para isso, a gente vai utilizar esses números para montar a igualdade de duas razões. Ou seja, a gente tem que 15 sobre 30, isso vai ser igual a 45 sobre 90, caso, né, esses números sejam proporcionais. E então, pela multiplicação cruzada, a gente tem que 15 vezes 90 vai ter que ser igual a 30 vezes 45, certo? E então, resolvendo essas duas multiplicações, a gente acaba chegando no mesmo resultado, que seria 1350. Então, né, como essa igualdade aqui, ela acaba sendo válida, a gente sabe que os números em questão, eles são proporcionais, correto? Dando sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o que seriam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Duas grandezas, elas vão ser diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. O que isso significa? Se eu duplico uma grandeza, eu vou ter que acabar duplicando a outra grandeza também. Se eu triplico uma, eu triplico a outra também. Se eu divido uma por 2, a outra vai ser dividida por 2 também, certo? E duas grandezas vão ser inversamente proporcionais se o aumento de uma implica na redução da outra, correto? Dando sequência, então, eu vou falar um pouquinho sobre a regra de 3 simples. E agora a gente vai acabar aplicando os conceitos de diretamente e inversamente proporcional. A regra de 3 simples é um método utilizado para resolver problemas onde a gente tem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. E aí, nesse caso, a gente conhece 3 valores e a gente quer descobrir o quarto, né? Então, como exemplo, eu trouxe o seguinte problema. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço, certo? Então, o primeiro passo é colocar as grandezas que estão presentes no problema na coluna referente ao que elas representam. Então, a gente tem a coluna das camisetas, né? E a coluna dos preços, certo? Aí, então, 3 camisetas, a gente sabe que elas estão relacionadas ao valor de R$ 120, né? E então, 5 camisetas vão estar relacionadas ao valor que a gente quer encontrar. Então, a gente acaba representando esse valor pela incógnita x, certo? Agora, né, com as grandezas nas colunas que elas são referentes, a gente vai então montar uma igualdade entre duas razões. Para isso, a gente tem que ver se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ou seja, aqui as camisetas, se eu aumento
a quantidade de camisetas, o que vai acontecer com a quantidade de preço? Como, né, a gente mantém o mesmo tipo de camiseta e preço, a gente sabe que o preço também vai aumentar. Então, elas são diretamente proporcionais, correto? Então, nesse caso, não vai alterar em nada, a gente vai ter a seguinte igualdade de razões. 3 sobre 5 igual a 120 sobre x, certo? Pelo método da multiplicação cruzada, a gente tem que 3x vai ser igual a 5 vezes 120, certo? E então, resolvendo essa multiplicação, a gente tem que 3x vai ser igual a 600. Aqui o 3 está multiplicando com x, ele vai acabar passando para o outro lado da igualdade, dividindo 600. Então, a gente tem x igual a 600 dividido por 3. O x, então, vai ser igual a 200. E o que isso significa para o nosso problema? Significa que quando a Bianca comprar 5 camisetas, ela vai acabar pagando R$200, certo? Então, isso aqui é o valor que a gente estava procurando. E então agora eu quero falar um pouquinho sobre a regra de 3 composta, que é um método utilizado para resolver problemas onde a gente tem mais do que duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. E então a gente tem o seguinte exemplo. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Então, o primeiro passo é relacionar as grandezas de mesma espécie na coluna que elas são referentes, né? Então, a gente tem a coluna referente à quantidade dos pedreiros, certo? A coluna referente à quantidade de dias e a coluna referente à altura do muro. E então, disso a gente sabe que a quantidade de 2 pedreiros está relacionada à quantidade de 9 dias, que está relacionada à altura de 2 metros, certo? Dando sequência, a gente sabe que a quantidade de 3 pedreiros, ela está relacionada à altura de 4 metros, que está relacionada ao tanto de dias, que é o que a gente quer descobrir. Então, a gente representa com a incógnita x. Aí agora, né, antes de montar a nossa igualdade entre razões, a gente tem que ver se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, a gente pega aqui, ó, a coluna que contém a nossa incógnita x. E aí a gente tem que analisar. Se a quantidade de dias aumenta, a gente sabe que a nossa quantidade de pedreiros necessários para construir o mesmo muro vai diminuir, né? Então, a setinha vai ao contrário da setinha que está representando aqui a quantidade de dias. Se a nossa quantidade de dias ela aumenta, a gente sabe que a altura do muro construída, ela vai aumentar também, né? Considerando que daí a quantidade de pedreiros seria a mesma. Então, a setinha dela vai ser na mesma direção que a da coluna referente à quantidade de dias. O que a gente sabe disso daqui, então? A gente tem que a grandeza relacionada à quantidade de pedreiros e à quantidade de dias, elas são inversamente proporcionais, porque as setas elas estão em direções contrárias e em sentidos contrários, né? E as grandezas relacionadas à quantidade de dias e à altura do muro, elas são diretamente proporcionais, porque as setas elas estão no mesmo sentido, certo? E então agora a gente vai montar a igualdade com essas razões, né? Então, como a gente tem 3 grandezas nesse problema, a gente sabe que vai ser 9 sobre x igual a multiplicação das outras duas grandezas. Isso por quê? Porque a 9 sobre x seria referente à quantidade de dias e é onde a gente tem a incógnita, que é o que a gente procura nesse problema. E então, ó, como a altura ela é diretamente proporcional ao número de dias, né?
os valores vão continuar na mesma ordem, então vai ser 2 sobre 4 vezes, porque é a multiplicação nesse lado da igualdade, né? E aqui, como a quantidade de pedreiros é inversamente proporcional ao número de dias, a gente acaba invertendo esses dois valores na nossa razão. Então, fica 3 sobre 2. E aí, então, agora a gente tem que fazer os cálculos, né? Então, fica 9 sobre x, isso igual a 2 vezes 3, 6, sobre 4 vezes 2, 8. Pela nossa multiplicação cruzada, a gente tem que 6x, ela vai ser igual a 9 vezes 8. Então, 6x, ela é igual... Quanto que é 9 vezes 8? 72. Então, o nosso x vai ser igual a 72 sobre 6, certo? E isso é igual a 12. Então, a gente sabe que a quantidade de dias necessárias, que era o que a gente estava procurando, vai ser 12. Ou seja, se 3 pedreiros eles forem construir um muro com 4 metros, eles vão precisar de 12 dias, certo? Então, agora eu selecionei 2 problemas que já caíram em alguma questão do Enem para a gente resolver utilizando os conceitos que a gente aprendeu nessa aula aqui. Então, o primeiro problema foi retirado do Enem de 2012 e ele diz o seguinte: nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão, que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$ 3 e que uma bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor em reais gasto com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é... Aí a gente tem as seguintes opções: letra A, 153, B, 460, C, 1218, D, 1380 e 3066, certo? E aí, então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que retirar desse enunciado aqui as informações que a gente precisa para conseguir resolver o problema, certo? E então, aqui vai ser um problema de regra de 3, né? Utilizando os conceitos de grandezas proporcionais. Então, a gente sabe que o primeiro passo vai ser relacionar as grandezas de mesma espécie de acordo com a sua coluna, certo? Então, a gente tem a coluna do valor, né, do crédito utilizado e a coluna com os tickets, né, a quantidade, certo? E então, a gente sabe que o crédito de R$ 3 vai acabar te dando 20 tickets. E a gente quer descobrir o valor de crédito necessário para conseguir a quantidade de 9.200 tickets, certo? Agora, então, a gente tem que analisar se essas duas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais, correto? Então, se como aumentou a quantidade de tickets aqui, né? A gente sabe que a quantidade de créditos vai acabar aumentando também, né? Então, a gente tem a seguinte igualdade de razões: 3 sobre x igual a 20 sobre 9.200, certo? Com a multiplicação cruzada, a gente tem que 3 vezes 9.200, isso vai ser igual a 20x. Resolvendo essa multiplicação aqui, a gente tem que vai ser igual a 27.600 igual a 20x. Aqui, ó, o 20, ele está multiplicando o x, então ele acaba dividindo o 27.600. Então, a gente tem que o x, ele vai ser igual a 27.600 sobre
20. E isso aqui vai nos dar o valor de 1.380, que seria a nossa alternativa D. Correto, pessoal? Então, a gente sabe que para essa criança conseguir a bicicleta, ela vai ter que gastar R$ 1.380, correto? E então, o nosso último problema foi retirado do Enem de 2015 e ele diz o seguinte: uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? E então, como opção, a gente tem letra A, 1 hora e 30 minutos, letra B, 2 horas e 15 minutos, letra C, 9 horas, letra D, 16 horas e letra E, 24 horas, certo? O primeiro passo, né, é então, de acordo com as informações que a gente tem no enunciado, a gente conseguir colocar as grandezas de mesma espécie na coluna que elas estão relacionadas, né, que elas são referentes. Então, a gente tem a primeira coluna sendo a coluna da quantidade de funcionários, a nossa outra coluna sendo referente à quantidade de camisetas produzidas, e a última coluna é referente à jornada diária de horas, né, necessárias, que daí eu vou representar como sendo somente horas. E então, a gente sabe que 36 funcionários, eles estão relacionados com a quantidade de 5.400 camisetas, que estão relacionados com 6 horas. E ainda a gente sabe que a quantidade de 96 funcionários está relacionada com a quantidade de 21.600 camisetas, que está relacionada com a quantidade de horas que a gente procura. Então, a gente acaba representando com a incógnita X. Aí agora, para dar continuidade na resolução, a gente precisa ver se essas grandezas aqui, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E isso a gente faz de acordo com a coluna que tem a nossa incógnita, que nesse caso é a coluna que representa a jornada diária, né? Então, a gente sabe que se a gente aumenta a jornada diária, a quantidade de camisetas produzidas, ela também aumenta. Então, a gente acaba colocando as setas para o mesmo sentido. Analisando agora, então, né, em relação à quantidade de funcionários, a gente tem que, se a gente aumenta a quantidade de horas, né, diárias, a quantidade de funcionários necessários para reproduzir uma mesma quantidade de camisetas, ela vai diminuir. Então, a seta acaba indo para o outro sentido. Então, disso daqui, a gente sabe que a quantidade de funcionários e a quantidade de horas, elas são grandezas inversamente proporcionais, e a quantidade de camisetas produzidas e a quantidade de horas, elas são grandezas diretamente proporcionais. Aí, então, com todas essas informações, a gente sabe que 6 sobre x, isso vai ser igual ao produto das outras duas razões relacionadas às outras duas grandezas, né? Onde a gente tem 5.400 sobre 21.600, né? Aqui não precisei alterar nenhum desses dois valores, porque essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais, né? E isso daqui vai ser vezes, aqui ó, como a quantidade de funcionários, ela é inversamente proporcional à quantidade de horas, a gente tem que inverter esses dois valores. Então, vai ficar 96 sobre 36, certo? A gente tem que, pela multiplicação cruzada, né? 6 vezes 21.600 vezes 36, isso vai ser igual a x vezes 5.400 vezes 96, certo?
Resolvendo todas essas multiplicações aqui, a gente acaba tendo que o nosso x que a gente procura, ele vai ser igual a 9, ou seja, né, de acordo com todas as informações desse problema, a gente tem que a nova jornada de trabalho diária dos funcionários necessárias para essa produção aqui, ela vai ser igual a 9 horas, que é a nossa alternativa C. E é isso então, pessoal. Assim eu finalizo essa aula. Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Muito obrigada!